Bom, boa tarde a todos, boa noite, na verdade. Bem-vindos a mais um SPP Conecta. Hoje, neste dia 4 de maio, recebemos nosso amigo e associado Roberto Ani conversar conosco a respeito de carimbos e marcas postais, as mensagens carimbadas nos envelopes. Ele vai mostrar um pouquinho da sua coleção, do seu estudo. Então, Anit, o microfone é seu. Muito obrigado pela presença e participação. E boa noite para todo mundo, né? Vamos falar um pouquinho primeiro de mim. Primeiro, não sou especialista em carimbo. Quem me conhece sabe que eu sou especialista numa coisa completamente diferente. Chama doença osteometabólica. Então, a filatelia para mim é um hobby. Segundo, essa coleção é uma segunda coleção. Eu tinha feito uma de carimbos, acabei fazendo esta segunda, já bem mais aprimorada, mas eu não tenho a mínima intenção de colocar essa coleção em nenhuma exposição. Ela ia ser exposta na SPP, se eu não me engano, em julho ou agosto, mas aí entrou o Covid e ele só me ajudou me dando tempo de fazer a coleção. Então, vamos lá, como é que ela surge? Eu compro muita pacotaria, eu sou meio que acumulador. Eu acabo comprando muita pacotaria, ganho muito pacote de caixas e coleções de pacientes, e a gente vai mexendo, mexendo, e de repente eu comecei a encontrar uma série de carimbos, com mensagens, carimbos com mensagens. E eu acabei separando e de repente eu vi que eu tinha material para fazer uma coleção. A primeira foi de um quadro, hoje ela está em 3 quadros e algumas coisas. E a intenção dessa coleção é mostrar que o carimbo ele também tem uma mensagem muito grande. Tá? O carimbo é tão importante quanto o selo e muitas vezes até mais importante que o selo. Tá? Ele não tem suporte. Quando a gente começa a falar, mas numa segunda parte dessa coleção, nós temos aí ela sendo uma bandeira, mostrar a importância realmente do carimbo. Então vamos continuar aqui. Eu posso dividir essa coleção em duas partes. A primeira parte é o número 1 daqui, carimbos mecânicos propagandísticos. Grande parte dessa coleção eu aprendi no site do Paulo Novaes, que é o site agenciaspostais.com.br, que, aliás, eu acho um site fantástico, o site dele. E a segunda parte é todo esse restante aqui. Carimbos, impressões, flâmulas e daí para diante que aparecem, né? Então, eu tenho recenseamentos, o plebiscito, o serviço eleitoral, os endereçamentos, propaganda do próprio correio. E daí por diante a gente vai mostrando uma por vez aqui, né? Vamos então começar contando a história. Essa história aqui eu tirei do Rio Grande Filatélico, de julho e setembro de 2017, do Henrique Vasconcelos Cruz, em que ele mostra, foi aqui que eu descobri quem era o Severino Neiva, que é aquele cidadãozinho que aparece no selo de 8 centavos, se eu não me engano. Ele era diretor-geral dos Correios e ele autorizou em 1928 o uso de carimbo mecânico propagandístico. Isso aparentemente ia se tornar uma tendência mundial. Eu passei imagens para o Igor de 3 carimbos de 3 países diferentes, também com o mesmo teor. Eles foram usados no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Pará, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Paraíba, Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Quer dizer, ele abraçou quase que o Brasil todo. E da onde que eu consegui carimbo? Consegui de São Paulo, do Rio de Janeiro consegui bastante, não tenho todos os do Rio de Janeiro, em compensação tenho 2 que não constavam. Bahia e Rio Grande do Sul são os estados que eu consegui esse tipo de carimbo nos moldes aprovados pelo diretor do Correio. E para que eles serviam? Bom, claro, eles serviam para fazer uma propaganda do país, ou uma propaganda de um serviço. Então, eles serviam para obliterar os selos. Por exemplo, uma carta que saísse do Rio de Janeiro e a agência tivesse aquele carimbo, ela usaria esse carimbo para obliterar o selo. Ou quando essa carta, saindo de qualquer outro lugar, passasse, por exemplo, pelo Rio de Janeiro, recebia um carimbo de trânsito.
E quando ela viesse de fora para o Rio de Janeiro, ele poderia receber um carimbo de chegada. Eu não encontrei nenhuma carta com 2 carimbos, um de trânsito, por exemplo, e um de chegada, não encontrei, não. Sempre com um carimbo, não encontrei todos. Eu consegui carimbo da Bahia, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Os outros carimbos, realmente, eu não encontrei. No começo, eles eram todos em português, em seguida, francês, inglês e esperanto também. A mensagem acabou sendo desta maneira. Aqui, só para mostrar, antes de começar, a importância do carimbo. A Exposição Paulista de Carimbologia Postal. Tá? E ele tem a mensagem aqui. O carimbo explica, justifica e destaca a função do selo. Comissão Estadual de Filatelia e Numismática. Eu achei isso muito legal, falei, vou colocar na primeira folha da minha coleção, inclusive traz essa mensagem, da importância do carimbo na filatelia. E aqui eu começo com o carimbo da Bahia. Então, esse é o carimbo. Tá? Ele tem a localidade, a seção, ele vai mudar muito. O Paulo Novaes classificou muito bem sobre o que estava escrito aqui embaixo. Que o mesmo carimbo do Rio, ele mudava a 4ª seção, de repente ele botava uma outra abreviatura, alguma coisa assim. E ele tem a hora e a data que a carta foi postada no correio e a mensagem. Então, nesse carimbo da Bahia, que é o único que eu consegui, ele traz a mensagem, né? Do cacau, fumo e carbonato, produções de primeira ordem. Tá? Então, a gente vai vendo esse tipo de mensagem nos carimbos. Aqui é de um envelope, veja, aqui na apresentação, eu não fiquei preocupado em mostrar um envelope inteiro, porque eu estou falando do carimbo, então eu coloquei os carimbos. Esse em 2 de maio de 47. Também aqui, não sei se valeria tanto a pena ficar citando esse tipo de coisa, mas eu acabei colocando. São Paulo. Tá? Café, arroz, banana, produtos de excelente qualidade, tem inglês e português. E um outro carimbo de São Paulo, como eu não consegui um artigo ou um catálogo que mostrasse quais carimbos São Paulo usou, nem a Bahia, só existe do Rio, que é o trabalho magnífico do Paulo Novaes, ele faz Rio e Espírito Santo. Tem um outro carimbo lá na frente que eu acho que faz parte dessa leva, até porque ele coincide mais ou menos a data. Então, esse era o tipo de carimbo. Aqui o carimbo do Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou até pegar ele aqui, porque o meu óculos não está funcionando muito bem. Ele fala banha, carne salgada e couro, produtos de primeira qualidade. Esse é o carimbo que eu achei do Rio Grande do Sul. Aqui eu coloquei só para mostrar que foi batido numa carta censurada, e é no verso da carta. A fonte mesmo também dele, né? Eu tenho esse envelope, mas a fonte é lá do Boletim do Rio Grande. Aqui eu começo a grande parte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem realmente muitos carimbos, são 22, 21, 22 ou 23 carimbos no total. Tem no site do Paulo Novaes e tem também no meu site essa parte que eu puxei do Paulo Novaes. Rio, Cidade Esplendor. Aqui ele fala do grande carnaval do Rio de Janeiro, de fevereiro. Né? E a circulação desse carimbo, entre 40 e 42, o de baixo entre 28 e 31, e uma modificação nessa legenda 36. Continuando, o carimbo de primeiro dia de circulação, não achei nenhuma carta circular deste carimbo. O carimbo, utilizando o serviço aéreo, você economiza tempo. Ele foi utilizado com essa legenda CGA aqui embaixo, de 1930 a 33. Veja que sempre eu estou usando detalhes do site do Paulo Novaes. E aí ele muda em 33 e 34 com a legenda Air France. Acaba usando isso aqui, ele faz uma diferenciação no catálogo dele, na classificação dele. Continua no Rio de Janeiro. Aqui se encontram belezas naturais e clima salubre, montanhas e excelentes praias, hotéis de primeira ordem. Sempre aqui é que muda, né? Quando ele tem várias datas, é porque mudou aqui embaixo do carimbo. O Brasil produz o melhor café. Não use substituto.
É interessante que Cuba também tem um carimbo assim, que é um envelope que eu passei para o Igor. Embaixo eu tenho. Pergunte pelo melhor, pelo café brasileiro, não aceite substituto. Você vê que ele tem 3 épocas diferentes, porque ele tem 3 variedades aqui embaixo nesse carimbo. A instrução e o trabalho conduzem ao triunfo. Não sei porque essa frase perdeu muito da importância dela, né, no nosso tempo atual, né? Instrução e trabalho. Aqui o correio aéreo é o mensageiro mais rápido. Né? Então, tem todas as datas, são realmente um negócio bem bacana a gente ficar procurando isso. Lindas praias de banho, auxilia o correio redigindo claro o endereço. É interessante como todos os correios do mundo inteiro, que eu já peguei vários e vários envelopes dos países, orientando o pessoal a escrever certo o endereço. Aqui ajuda o imposto de renda a ajudar o Brasil. Aqui tem uma diferença desses 2 carimbos aqui para os anteriores. O anterior é um carimbo único. Quando eu chego aqui, as coisas vão se repetindo. Tá? Tanto no carimbo de cima como de baixo, como se esse carimbo fosse numa roda carimbando. Ele vai repetindo a frase. Esse carimbo embaixo, o site do Paulo Novaes não tem, depois eu vou passar para ele, inclusive, para ele ver se realmente é de lá. A data é a mesma, setembro de 70, setembro de 70, aqui agosto de 70. Mais um aqui, ele falando do Carnaval de Fevereiro, diferente do outro, tá? Esse aqui fala de excursões, montanhas, e daí para diante. Esse carimbo eu consegui agora. O envelope não chegou aqui. Quem está me passando esse envelope é o César, que a gente conhece dos grupos de WhatsApp. E esse carimbo aqui também é da década de 50 e eu não encontrei, acredito que o Paulo Novaes não tenha. Eu vou passar essa imagem quando chegar o envelope melhor para ele. Aí esse aqui é um envelope circulado, realmente, bonitinho, tudo direitinho. Bom, ali acaba a primeira parte, vamos falar assim. Porque daí para diante são grandes curiosidades. Aqui é uma coisa extremamente filatélica. Ela foi feita pelo correio, ela tem uma ordem de serviço que permite fazer isso, de 1928. Tá? Então, são itens eminentemente filatélicos. Agora, quando eu chego nessa segunda parte, é uma parte de curiosidade. Como é que essas mensagens vão indo pelo lado de fora da carta para que todo mundo leia? E cheia de particularidades. Veja só, o censo de 1950, eu tenho esse carimbo, eu tenho esse outro carimbo, ajude a fazer o censo de 1950. Com certeza não era quem escreveu a carta que colocou esse carimbo. O de 1960 eu tenho esse carimbo e eu tenho um jogo de 6 cores diferentes desse aqui, que pela maneira de estar escrito também seria de 1960. E se eu perguntei para o Antônio Paulo Ribeiro se ele tinha conhecimento disso. O colega lá do Rio de Janeiro, ele não conhece carimbo, mandei para ele. Seguinte, eu não conheço esse carimbo e, infelizmente, ele parou de trabalhar com a filateria, está morando numa praia em Santa Catarina, está descansando um pouquinho lá. Mas eu tenho ele em 5 cores diferentes. Bom, aqui o plebiscito de 1963. Todas as urnas em 6 de janeiro para a grande decisão. Vá às urnas no plebiscito, 6 de janeiro, também colocado dentro do correio. Não sei, não achei referência de ordem de serviço, de nada. Simplesmente eles existem. Por isso que eu falei, a coleção eu dividi em 2 partes. Essa aqui, eu acho que esse aqui é um dos modelos de São Paulo. Depois que eu comecei a revisar a minha coleção, eu falei, poxa vida, ele tem o mesmo padrão dos anteriores. Então, esse aqui, muito provavelmente, não com certeza, é daquela parte dos carimbos de São Paulo. Notifique sempre o correio quando mudar de endereço. Veja que em 1944, acho que era meio fácil o carteiro saber onde é que o Roberto morava, o Miguel morava, o Basílio morava. Hoje é impossível. E todas essas aqui, olha, reclamando do CEP.
coopere com o correio, encaminhamento atrasado porque o CEP está errado, atualize o CEP para o seu remetente. A gente vai ter esse tipo de carimbo colocado pelo correio. Aqui eu posso dizer também que é bastante filatélico. Isso aqui sai do correio, sai de máquinas do correio. De um lado eu tenho, tá, o porte da carta e do outro lado eu tenho a mensagem. Aqui fala de aerograma, do CED, aqui faz a propaganda do correio, tá? Aqui ele fala da diretoria regional, use o CEP. Aqui fala do SEDEX, apesar de ser um carimbo manual, mas também é do correio. Aqui são carimbos, esse aqui é do correio, tá? Ele está junto, né? Ele é uma flâmula colocada aqui dentro do porte. Cultivar a terra e servir ao Brasil. E em cima, eu tenho duas cartas com esse carimbo. Você quer respirar? Plante uma árvore. Isso aqui é interessante. Vamos partir para a parte dos ufanísticos e patrióticos. Quem lembra da palavra ufanismo, sabe disso aqui. Este é um país que vai para frente. Esse carimbo diz a mesma coisa, e ele saiu do gabinete da presidência do Correio. Então, é uma curiosidade bem interessante. Aqui, a década de 70 foi a década em que o Brasil teve um crescimento econômico muito grande. E o governo pagava, inclusive, para que as pessoas se orgulhassem de morar nessa terra. Isso aconteceu, inclusive, com a música, com o Danny Dino, que tinha aquela música, este é um país que vai para frente Brasil, no tempo da Copa, daí para diante. Esse aqui, a independência somos nós. Esse envelope saiu da Sociedade Filatélica Paulista. Remetente, se eu não me engano, é o Mário Xavier. Ele podia contar para a gente isso aqui. Está aí o Xavier? Não. Mas isso é um carimbo interessante. Ninguém sabe a história desse carimbo. Eu perguntei para o Xavier, ele também não sabe. Mais carimbos ufanísticos, o Brasil é feito por nós. Você constrói o Brasil. Veja que isso aqui já é de uma época um pouco mais antiga do que esse aqui. Aqui um carimbo com uma frase do general Lauro Miller. Quem nasce no Brasil ou é brasileiro ou é traidor. Isso aqui é uma carta censurada e o envelope seguinte, o carimbo é maior. Eu comprei esse envelope, teve um engraçadinho que fez isso aqui no envelope para deixar ele feio. Mas são frases bem ufanísticas, né? Aqui os carimbos mais curiosos, né? Correspondência recebida do exterior com excesso de cola. Ajudou? Não sei. Envelope aberto por constar apenas o nome da empresa. Quer dizer, alguém abriu o envelope e tem um carimbo dizendo que o correio abriu o envelope. Que hoje é inadmissível. Aqui é a parte dos diversos, é tempo de Rio Grande, não deixe o Nordeste morrer. Isso aqui é um envelope interessante. Eu fui pesquisar esse decreto aqui. Item 29, artigo 29, item B do decreto 29.151. Por prejuízo resultante de avarias na correspondência ou de inutilização desta por acidente de transporte e manipulação. E eles meteram um monte de durex. Tinha na época do início da República aquela etiquetinha, né? Que se colava onde a carta tinha sido rasgada. Esse aqui rasgaram a carta em tudo que era canto. Eu dei asas ao Brasil. Esse aqui é um envelope, um inteiro postal, um carimbo, contém somente um aviso de vale postal. Todos esses carimbos foram colocados nas agências do Correio. Aqui, Dia das Comunicações, eu tenho 6 tipos de carimbos diferentes, fora as cores. Veja que ele sai também do gabinete da presidência do Correio. O carimbo, esse é um dos melhores que eu tenho, por isso que eu deixei esse aqui. Dia das Comunicações, 5 de maio, desenvolvimento integrando o progresso. Aqui praticamente estou terminando. Eu tenho 2 cartas, onde isso aqui é impresso na carta. Não é impresso pelo correio, é uma mensagem religiosa que alguém colocou. Essa primeira mensagem, atrás, teve um cidadão que escreveu:
e respondo no inferno, para ver o nível do cidadão que manuseou essa carta no correio. Eu achei, mas ela não é colocada pelo correio. Acabou. Terminado, Igor. Legal. Nietzsche, muito obrigado. Obrigado pela apresentação, obrigado pela conversa. Vou abrir os microfones de todos. Na verdade, quem quiser abrir, na verdade, agora pode abrir. Os microfones estão abertos, pode fazer pergunta. Se começar a perguntar muito, eu fecho o meu, hein? Doutora Nietzsche, a maioria dos carimbos, os carimbos eram feitos pela mesma máquina que fazia franquia mecânica, provavelmente. Olha, esses primeiros carimbos, né, da ordem de 1928, eles não têm a franquia mecânica. Eles têm, eu estou sem nenhum aqui, eu teria que abrir de novo a apresentação para te mostrar. Mas nenhum deles, ele tem, quer ver só, eu vou abrir um aqui. Pode abrir, pode abrir. Como é que eu abro, hein? É outra pergunta. É só compartilhar a tela novamente na apresentação. Mas ele está numa... Ah, tá. Isso. Isso, está aqui, né? Cadê ele? É o 7. Ai? Essa é uma imagem. Isso, apareceu a imagem? Não, o senhor tem que abrir antes. Se o senhor pôs para abrir, ele não vai conseguir. Tá. Está aparecendo a imagem? Não. Não, o não senhor está. O senhor tem que abrir antes de compartilhar. Ah, tá. É melhor mesmo. Deixa eu achar ela aqui. Vai aparecer. Quem está tossindo aí? Olha só, meu Deus do céu. Pronto. Você está vendo aqui? Está bem batido esse carimbo. Ele não tem franquia. Ele só era usado para isso aqui. Ou ele oblitera o selo. Então, mas ele não era um carimbo manual, era uma máquina que carimbava. Uma máquina que colocava. Muito provavelmente é a mesma máquina que fazia franquia, só que diferente. Ela não tem franquia, essa máquina. Não, sim, mas era feito pelas mesmas máquinas que podiam utilizar franquia, talvez, sei lá. Exatamente. Entendi. Era isso só mesmo. mudava a matriz, né? Então tinha uma máquina para isso aqui, né? Tá. Você vê, ele tem os dados do porte, horário, data, local. 17 e 18 é horário? Entre o horário de 17 e 18 horas. Era por lotes que os carimbos funcionavam. Muito bem. Ok. Doutora Nietzsche, uma pergunta do Márcio. Ele pergunta, você tem um remetente baiano chamado Jorge Amado. Será o próprio? Deixa eu ver. Eu tenho um remetente chamado Jorge Amado, no carimbo da Bahia. Aonde que está que ele viu isso aí, que eu estou com o álbum do meu lado? Ele tem que me falar onde, viu? Porque eu tenho umas cartas aí realmente de gente bastante conhecida. Eu não sei aonde que ele viu esse remetente. Vadir, se você quiser abrir o microfone para fazer comentário, fique à vontade. Então, mas provavelmente se está escrito, provavelmente é o dele. A carta que tem o Durex é a última carta. A penúltima. Durex. Estou procurando. Roberto. Pode falando aí, pode perguntando. Não tá, Roberto? É uma carta. Já achei aqui. Achou? É ele mesmo, não é? É ele mesmo, Jorge Amado.
Isso mesmo. Acho que alguém pensou que ele estava levando dinheiro lá, mandando dinheiro, apresentou a carta dele. Abrir a carta. Mas é o Jorge Amado, sim. É. Outras Eu tenho uma perguntas? observação para fazer sobre um do Rio de Janeiro, um dos primeiros do Rio de Janeiro. Vai lá, Cláudio. Tem 2 selos e o carimbo está bem ao lado, com a legenda em inglês. 2 selos. Inclusive, assim, a curiosidade é justamente essa. No carimbo estava a legenda em inglês, Rio de Janeiro, acho que é Wonder, City Wonder, uma coisa assim, em inglês, Brasil com S em português e Venga a Rio no meio em espanhol. Venga a Rio, é isso mesmo. 3 línguas em um carimbo só. Quem fazia esses carimbos? Qual o critério? Realmente, no começo da apresentação, os carimbos no início eram só em português. Depois eles foram feitos, inclusive, em Esperanto. Eles podiam ter, esse carimbo é o único que mistura a língua, tá? Não sei qual que você está falando aí. É porque na parte reta, né, que é aquela frase, beleza, a gente vê uma em cima em inglês, outra em espanhol, mas naquele carimbo redondo, com 3 línguas no mesmo carimbo, eu nunca tinha visto assim. É o carimbo redondo, né? Isso, redondo. É o samba do crioulo doido. Exatamente. Porque tem, se eu não me engano, tem uma imagem do Pão de Açúcar no meio, uma coisa assim. Estou chegando nele. Um carimbo que, inclusive, não está catalogado pelo... Esse mesmo, foi o que você falou na apresentação, que não está catalogado. Desculpa, isso é um carimbo ou é um cachê? Primeiro você me explica o que é um cachê, depois... Cachê é um carimbo de borracha que não tem nenhuma relação com o correio, não tem dia, não tem localidade, não tem nada, e que você pode pôr onde você quiser. Ele nunca vai estar catalogado, porque ele então, é uma ação pessoal. Eu acho que é esse cachê, então, porque eu não vi data, né, não tem nada que... É só propaganda. Só propaganda. Ele tem uma quadra e carimbos de coleta. Era só que você falou. Você lembra qual que é a carta para apresentar? Aqui. Deve estar lá para o 20, se eu não me engano, para o slide número 20. É a carta que você comprou do Bolzano. É a carta que não chegou. A carta que eu comprei, a carta que não chegou ainda. Olha só, o redondo ali tem 3 línguas num carimbo só. Então, mas Isso é um carimbo de propaganda. Isso é um carimbo de propaganda, não é carimbo do correio. É isso aí que vai ter que se decidir, né? Como assim? Eu vou pedir para o Paulo Novaes avaliar isso aí para mim. Não, com certeza, Nietzsche. Isso é um carimbo de propaganda e aconteceram aí pelo menos desde 27 no Correio Aéreo. Aconteceu muito. Tá, Reinaldo? É o mesmo caso daqueles que eu te mandei. Mas isso não é correio aéreo, isso é um carimbo de propaganda. De propaganda. Mas colocado pelo correio. Não acredito. Não? Eu diria que tem muita cara de particular. Olha, não acho não, viu? Porque olha como é que está escrito o Brasil, é praticamente a cópia do francês aí. A não ser que seja muito bem feito, né? Eu ficaria com a hipótese do muito bem feito. É um carimbo que eu vou pedir para o Paulo Novaes me esclarecer um pouquinho mais. Eu acredito que ele tenha mais conhecimento. Acredito não, tenho certeza que ele tem mais conhecimento para definir o que é isso aí. Mas tá bom. Lanzoni, você tem uma pergunta? Não, em cima desse mesmo envelope com esse carimbo, eu queria saber se o Roberto tem conhecimento, ou qualquer uma outra pessoa que esteja aqui nos assistindo aí, se tem outros países com esse mesmo tipo de carimbo de propaganda. O Igor tem umas imagens que eu te mandei, né, Igor? Tem, já coloca ela agora. Eu mandei 3 imagens para o Igor. Chegou. Cuba. Compre açúcar cubano. Buy Cuban Sugar. Então, esse é um. Aqui também, esse aqui é um envelope de Portugal. Colocar os selos no ângulo superior direito. Superior direito.
Esse Por aqui último- também é máquina rotativa. Esse aqui é da Austrália, mas também tem o carimbo reclamando do endereço, né? Cheque o endereço, completa o endereço. Ah, Vamos acrescentar aí, Holanda tinha, Alemanha, França, Itália. Esses são os que eu estou lembrando de cabeça que estão na minha coleção de aviação. A Holanda, por exemplo, tem um com campanha da tuberculose, que é muito bonito. Tá? É exatamente o mesmo tipo de carimbo, Olha, fazendo campanha de combate à tuberculose. Vadim, a minha coleção de deficiente físico, ela tem uma centena desse tipo de carimbo, Eu imagino. junto com a franquia. Tá? Não, estou Principalmente- falando sem franquia. Sem franquia. sem a Carimbo franquia. mesmo. Só o carimbo. Com franquia. Esse aí eu não lembro se eu tenho, que são 3 volumes. Tá. Mas é bastante comum o carimbo, existir esse tipo de carimbo, e o carimbo na franquia também. A franquia trazer a propaganda. A Sim. franquia é flâmula, né? A flâmula. É, a flâmula Por da exemplo, franquia. aquelas flâmulas que eu mostrei do Correio, mais modernas, vamos falar assim, todas elas, eu devo ter em torno de 25 delas na coleção. Eu mostrei lá umas 6, 7. Que a intenção não é mostrar a coleção inteira, é Juanito, mostrar Vou um modelo. deixar os parabéns para você aqui, que eu vou ter que sair agora, tá? Mas segunda-feira que vem a gente está junto aí. Ô, Igor, segunda-feira que vem eu prometo que eu não vou ter compromisso, tá? Nesse horário. Vai ser das 7 até as 9, eu estou à disposição. espera. O Takata vai ficar alcoolizado 2 horas, né? O Takata fica alcoolizado. Fica quieto, eu vou estar com um vidrinho aqui do lado. Não é álcool gel, não, hein? Gente, um abraço para vocês. Um abraço, Vadim. Falou, Vidal. Vê seu zap. Tá. Mais alguma pergunta? Brás, alguma palavrinha? Nosso presidente. Bom, a Nietzsche, como sempre, trazendo coisas curiosas. Eu sou um apreciador daquilo que ele faz. E quero dizer que hoje eu me detive sobre um aspecto das cartas que vai me fazer prestar atenção e separar alguma coisa para você. Não que eu não tenha nenhum interesse por isso, é que isso foge daquilo que eu realmente tenho me dedicado. Mas vou começar a olhar as cartas. Vou começar a olhar as cartas com isto. Nietzsche, muito obrigado. O SPP realmente tem você um associado, um colaborador de muita valia. Obrigado. Opa, obrigado a você. Obrigado a todos aí. Né? Bom, mais algum comentário, alguma dúvida? Roberto, muito obrigado. Agora eu vou olhar as cartas com outros olhos, mais atentos. Muito interessante. É bacana, sempre alguém estudando ou analisando pontos diferentes que a gente, às vezes, passa desapercebido. E olha, se alguém tiver alguma coisa, encontrar alguma coisa sobre lei, decreto, ordem de serviço que possa esclarecer mais isso, manda para a gente, porque eu publico tudo no site. Você vê que a gente só tem o Paulo Novaes que conseguiu ir a fundo nesse estudo aí. Então, se alguém tiver alguma coisinha, manda para a gente. E a gente agradece muito. Com certeza. Assim como eu e nós da SPP, com a SPP Conecta, agradecemos a Nietzsche pela apresentação, pela participação, pela disponibilidade em poder conversar conosco e compartilhar um pouquinho das suas buscas, dos seus estudos. E agradeço também a todos que aqui estão presentes, mais esta segunda-feira, e já informo que segunda-feira que vem, quinta-feira não teremos SPP Conecta, na quinta-feira teremos o Vadim Vidal, diretamente de Brasília, conversando com a gente sobre o carimbo MP no Serviço Aéreo Postal Brasileiro. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado a todos. Joia, obrigadão. Valeu. Um abraço, senhores. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado. Obrigado a vocês. Até a próxima. Boa noite. Parabéns. Obrigado. Tchau.